Vamos mergulhar em uma das parábolas mais curtas e, ao mesmo tempo, mais profundas da Bíblia. A gente vai descobrir como uma das joias mais incríveis da natureza pode, na verdade, revelar um significado enorme sobre sacrifício e valor. Bom, tudo começa aqui, com essa passagem. Parece uma história bem simples, né? Um comerciante que está procurando pérolas, mas olha, não se engane. Por trás dessa simplicidade toda se escondem camadas de significado que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender a fundo essa parábola, primeiro a gente precisa entender a própria pérola. A chave para tudo isso, a metáfora central, está no mundo natural. O protagonista aqui é um comerciante, mas não é um vendedor qualquer não. Ele é um especialista, alguém com um olhar treinado, que sabe identificar o que é raro de verdade, o que tem um valor imenso. Ele sabe reconhecer um tesouro quando vê um e, mais importante, está disposto a abrir mão de tudo para conseguir. E aqui que a interpretação principal dessa nossa análise entra. O comerciante seria Jesus Cristo, e a pérola de grande valor, a igreja. E não um prédio, mas um corpo espiritual de pessoas. Entender isso muda completamente a nossa perspectiva da história. Pensa só nessa diferença, que é fundamental. Diamantes, rubis, essas joias são tiradas da terra, do mundo. Agora, a pérola é única. Ela é criada dentro de um organismo vivo. Isso faz um paralelo direto com a ideia de uma igreja viva, que não é formada do mundo, mas sim numa esfera espiritual. E como é que essa joia viva nasce? Muita gente acha que é um grão de areia, mas geralmente não é. É um organismo minúsculo, um invasor que entra na ostra. E como um mecanismo de defesa, a ostra começa a cobrir esse invasor com milhares e milhares de camadas de uma substância chamada nácar. E assim, ela transforma o que era uma ameaça em algo de uma beleza incrível. E a raridade desse processo todo é de cair o queixo. Menos de uma em cada 10.000 ostras selvagens vai produzir uma pérola de qualidade. Isso ajuda a gente a entender por que o texto fala em pérola de grande valor. Não é algo comum, de jeito nenhum. É um tesouro excepcional. E aqui a gente encontra uma analogia espiritual muito poderosa. Assim como a ostra transforma um invasor numa joia, as nossas falhas, as nossas imperfeições, elas não são simplesmente removidas. Elas são cobertas, camada por camada, até que se tornem algo bonito e de grande valor. Aquilo que era a fonte da dor se torna um núcleo da beleza. E esse crescimento é um processo lento, gradual. Essa passagem de Isaías ilustra isso perfeitamente. Assim como as milhares de camadas de nácar, o crescimento espiritual é preceito sobre preceito, uma construção paciente e deliberada que leva tempo. Certo, então vamos voltar para o comerciante. O texto diz que ele vendeu tudo o que tinha. Isso levanta uma questão central. Se Jesus é o comerciante e a igreja é a pérola, qual foi exatamente o preço que ele pagou? A resposta começa nos mostrando que o preço não foi. Não foi um preço material do nosso mundo. Essa passagem em Pedro deixa bem claro que o pagamento não foi em prata, nem em ouro, nem nenhuma moeda que a gente conheça. Foi algo infinitamente mais valioso. E aqui está o preço final, o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é o preço máximo, um pagamento perfeito, de valor incalculável, que representa o sacrifício de absolutamente tudo. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. A história não é sobre uma única pérola, mas sobre uma coleção inteira de joias preciosas. Cada pessoa que passa por essa transformação se torna parte de um todo muito maior, a comunidade da igreja. E o que significa fazer parte dessa comunidade? Romanos 12 descreve isso como ser um sacrifício vivo, ou seja, ser transformado e não mais se encaixar nos padrões do mundo. É um chamado para viver de uma maneira completamente diferente. E na prática, no dia a dia, como isso funciona? Não são só ideias abstratas, são ações bem concretas, afetos pelos outros, paciência, hospitalidade e até mesmo abençoar quem nos persegue. Essas são as marcas de uma comunidade transformada. Mas afinal, o que torna tudo isso possível? O que sustenta todas essas virtudes? A resposta é a oração. Ela é o motor que move tudo, a prática essencial que fortalece a comunidade e permite que cada joia cresça junto com as outras. Por fim, a história não acaba com a compra da pérola. A narrativa nos leva de volta ao ponto de partida.
O comerciante, que pagou o preço máximo, um dia vai voltar para buscar o tesouro pelo qual ele sacrificou tudo. E essa escritura de Malaquias vem como um selo, confirmando essa promessa de uma reunião futura. Vai chegar um dia em que o comerciante vai juntar a sua coleção, chamando cada um de minhas joias. É o grande final da busca, o momento em que o tesouro é finalmente levado para casa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história da pérola não é sobre ser perfeito desde o começo. É sobre transformação. É sobre como uma falha, um irritante, pode ser coberto e se transformar em algo de uma beleza imensa. E se o nosso maior valor não estiver na ausência de falhas, mas sim nessa jornada milagrosa da transformação?